Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. E mais uma vez, com grande alegria e satisfação, gratidão a Deus, chego até você através desse vídeo, divulgado pelo nosso canal, Rod to Bloom 808, canal da nossa igreja, e também pela página da igreja no Facebook, Primeira Igreja Batista em Penápolis, e pela minha página também pessoal, Fernando Fernandes, pastor Fernando Fernandes. Quero falar com os queridos nessa ocasião, compartilhando aquilo que entendo ser do propósito de Deus para a nossa vida, sobre a adoração que agrada a Deus. A adoração que agrada a Deus. Nós vamos ler o texto bíblico no livro de Atos, capítulo 16, os versos 25 a 34. Atos, capítulo 16, os versos 25 a 34. A Bíblia diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Bom, adoração é um desafio. E Jesus nos desafia a adorarmos a Deus em espírito e em verdade. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, e mais propriamente os versos 23 e 24, quando Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele diz: o tempo já chegou, né? E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas o que é adoração? A gente vê muito falar hoje em dia em cultos de adoração, em lives de adoração, em encontros de adoração, congressos de adoração. Mas será que as pessoas de fato sabem o que estão fazendo, ou o que estão promovendo, ou o que é adoração? De uma forma bem simples, eu costumo dizer para os irmãos e irmãs, para os meus alunos na faculdade, os membros da igreja, que adoração é quando nós devotamos o nosso coração a Deus, reconhecendo quem Ele é e o que Ele é. Jesus disse: Deus é Espírito. E importa que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Ele é Pai, Ele é Espírito. Se você sabe quem é Deus e você sabe o que é Deus, você tem condições mínimas, à luz do texto sagrado, de prestar adoração. Adoramos pelo que Deus é. E louvamos pelo que Deus faz. Louvor é através de cânticos, é através de danças, louvor é através de expressões, inclusive dentro da perspectiva da adoração cabe o louvor, e dentro da dinâmica do louvor deve haver adoração, né? Então, adoramos e louvamos ao Senhor
e louvamos ao Senhor pelo que ele faz, e neste louvor o adoramos porque ele é quem é e faz da forma que faz, com plena soberania. Se não, nossa adoração é capenga, nosso louvor não passa de cantoria. O ideal é quando a adoração e o louvor caminham juntos, de mãos dadas, porque essa é a adoração que agrada a Deus. Trazendo para a realidade do texto de Atos, capítulo 16, a narrativa vai falar da experiência do apóstolo Paulo e Silas quando chegam ali, então, em Filipos, e eles vão plantar uma igreja, e há uma conversão naquela cidade, uma mulher chamada Lídia. E então eles estão pregando ali, a igreja está nascendo, ainda nos seus primórdios, mas aquelas pessoas, de alguma forma, ganhavam dinheiro de alguma maneira, explorando ali as pessoas, né? Porque tinha uma jovem ali que tinha um espírito, né? E ela predizia o futuro, ela prognosticava o futuro, ela agia se utilizando de magia negra para projetar, prognosticar o futuro para as pessoas. E conforme a pregação do Evangelho chegou e as pessoas foram entendendo a verdade de Deus, entendendo que aquilo era uma prática de ocultismo, de bruxaria, de feitiçaria, que são coisas condenadas por Deus na Bíblia Sagrada, e as pessoas então, vendo os donos daquela escrava, vendo que a fonte de lucro deles estava ameaçada, eles incitaram o povo contra o apóstolo Paulo e Silas, que estavam pregando o evangelho ali. Isso está no texto bíblico, Atos capítulo 16, você pode ver o verso 16, e eles vão falar sobre essa jovem, né? Vai até o 18, depois você tem também no 19 que eles percebem que a fonte de lucro, e aí eles incitaram as pessoas contra Paulo e Silas, dizendo que eles estavam ensinando costumes que não eram comuns daquelas pessoas, estavam perturbando, né, porque eles eram judeus e estavam propagando costumes que aos romanos era estranho. E aí, então, a multidão pilhou-se e ajuntou-se, diz o verso 22, e eles foram colocados na prisão porque pregavam o evangelho de Jesus Cristo, pregavam a palavra de Deus. E na prisão, esperando de alguma forma algum tipo de julgamento ou esperando aí, como se diria hoje, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, a gente não tem muita ideia e não é esse o foco, por isso não quero entrar nessa perspectiva. Eles estavam presos, acorrentados, e o texto vai dizer que por volta da meia-noite eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Ou seja, eles estavam louvando e adorando a Deus. Porque eles oravam a Deus, e se você pegar a perspectiva da oração do Pai Nosso ensinada por Jesus, que não é uma reza, mas trabalha ali perspectivas daquilo que deve ser a nossa devoção e adoração, ele vai dizer que nós devemos, então, reconhecer quem Deus é. Pai nosso que estás nos céus. E lá, num determinado momento, diz, porque teu é o reino, o poder e a glória. Né? E eles cantavam louvor a Deus. Inclusive, a gente escuta muito falar atualmente que as pessoas vão cantar um louvor, ouvir um louvor. Não, as pessoas cantam uma canção em louvor a Deus. E nós ouvimos uma canção em louvor e adoração a Deus. E nesse contexto, a gente tem ali algumas características, e eu quero destacar algumas delas para falar sobre a adoração que agrada a Deus. No primeiro momento, eu identifico no texto que a adoração que agrada a Deus move os céus e abala a terra. Veja os versos 25 e 26. Eles estavam ali por volta da meia-noite, orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam.
De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Eles estavam orando e cantando, e isso pressupõe uma dinâmica de adoração e louvor a Deus, realizando um culto de adoração e louvor a Deus em condição totalmente adversa, e em meio a este culto de adoração e louvor, houve um grande terremoto. Os céus foram movidos e essa ação, este mover do céu, abalou a terra. Provocou um terremoto tão grande que abalou as estruturas da terra, da cadeia, e as portas se abriram e as correntes foram desprendidas, se soltaram. Essa é uma das características, à luz desse texto, da adoração que agrada a Deus. Ela move o céu. Não é apenas cantoria, não é apenas o suspirar, não é apenas as lágrimas derramadas, não é apenas o gesto de cantar, de dançar, mas é algo que indica que há uma contrição profunda, genuína. Lembra que Jesus nos desafia a adorar em espírito e em verdade. É algo que tem que ir além das emoções, é algo que tem que ir além de uma expressão física. Tem que vir de dentro, do espírito, da alma. E conforme o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2, tem que ser algo inteligente, lúcido, que sabe aonde vai chegar e que impõe para o adorador, para quem louva a Deus em adoração ao Senhor, o compromisso de não se amoldar ao padrão do mundo. Eles não eram criminosos, mas estavam em meio a criminosos presos. Eles não eram homens de religiões de ocultismo, de bruxaria, de feitiçaria, mas acusados de contrariar a ordem pública, ensinando uma religião diferente, por homens que praticavam esse tipo de religiosidade, de bruxaria, de feitiçaria, de ocultismo, de prognosticação. Mas nada disso abalou o coração deles. Nada disso fez com que eles negociassem com aquelas pessoas, naquela sociedade, aquilo que estava no coração deles. Se mantiveram fiéis a Deus e adoraram ao Senhor, louvaram ao Senhor, adorando a esse Deus maravilhoso. E essa adoração moveu os céus. E este mover dos céus, pelo poder de Deus, abalou a terra. Segunda coisa que eu identifico no texto sobre a adoração que agrada a Deus é que ela é libertadora. A adoração que agrada a Deus é libertadora. Veja aí os versos, agora sim, 26 e 27. Né? Antes era o 25 e o 26, mas agora o 26 e o 27. Diz que houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro, vendo, quando acordou as portas abertas, ele pensou até em se matar. As portas estavam abertas, isso é fato. As correntes se soltaram, se desprenderam. O carcereiro viu isso, as pessoas viram isso, ele pediu luz. E alguém que estava ali de guarda juntamente com ele trouxe essa luz. E ele pôde ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. É muito interessante a gente ver pessoas que participam de cultos, de congressos de adoração, de louvor, igrejas que promovem encontros de louvor, adoração, lives de adoração e louvor que estão na moda agora por causa do impedimento de nos reunirmos no templo. Mas as pessoas que saem dali, elas que assistem a essas atividades todas, muitas delas continuam presas nas suas amarguras, nos seus sofrimentos, na sua incompreensão daquilo que está acontecendo, como o carcereiro no ponto inicial.
pessoas que participam desses encontros, e nós temos notícias de até líderes de igreja, líderes de louvor e adoração, que se suicidam. Que é algo que o texto diz que é possível. Quando o homem viu o que estava acontecendo, sem entender o que estava acontecendo, ele preso no seu medo, na sua angústia de ser punido pelos seus superiores, ele pensou em dar cabo da própria vida. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Porque a adoração verdadeira é libertária. Mas ela não é libertária no sentido de tirar você dos problemas, no sentido de tirar você das cadeias e prisões que a vida te impõe. Pode ser que isso aconteça, mas ela é libertária no sentido de fazer você perceber que problemas humanos, problemas físicos, que o pecado não podem mais te manter acorrentado nas cadeias e prisões e masmorras deste mundo. Você está livre, livre em Cristo Jesus. Uma liberdade que o mundo não entende, que as pessoas não compreendem. Mas é uma liberdade que você sente dentro do seu coração. E mesmo estando como eles estavam ali, tendo a possibilidade de fugir, não fizeram. Porque para eles a liberdade não era estar fora da prisão. A liberdade era estar livre em si mesmo, no seu espírito, na sua alma, na presença de Deus, para adorar, para louvar e proclamar o evangelho da salvação. Uma terceira coisa que eu identifico nesse texto é que a adoração que agrada a Deus, ela muda o pensamento das pessoas. Sim, ela muda o pensamento das pessoas. Eu tenho dificuldade de entender as pessoas que se dizem adoradores e, como está na moda aí, levitas, né? Eu não concordo com essa nomenclatura, respeito quem a usa, mas não concordo e não permito que na igreja que eu pastoreio, os irmãos que atuam no ministério de louvor usem, porque, na verdade, nós somos a igreja de Cristo e não Israel, né? No sentido de praticar a religião do judaísmo. Então, nós temos adoradores, porque o Pai não procura levitas que adorem em espírito e em verdade, mas procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. E saem dali com as mesmas ideias de antes. Eu já tive algumas dificuldades na liderança da igreja, no ministério pastoral, porque eu tenho muita dificuldade de entender que uma pessoa que toca na igreja, que canta na igreja, ela pode dizer que vai tocar numa boate depois do culto no domingo à noite. Eu não digo que um músico cristão evangélico não possa ser músico como profissão. Eu conheço alguns músicos da Banda dos Fuzileiros Navais, da Polícia Militar, e músicos que tocam em bandas e tudo mais, e são pessoas que não se corrompem. Mas elas tocam em ambientes, em lugares onde a promiscuidade não é a ideia reinante. Elas tocam, como eu tive aqui na igreja mesmo, uma jovem que tocava em casamentos, ela é musicista profissional, e era o seu ganha-pão, dava aula de músicas, trabalhou no Projeto Guri, e tocava em casamentos, em festas de aniversários, em celebração de bodas, entendeu? E isso tudo dentro de uma perspectiva. Tocava músicas que não eram todas elas músicas evangélicas, ou hinos sacros, ou música gospel. E isso não impedia o seu compromisso cristão de testemunho. O problema é quando o indivíduo, em nome da profissão, ele se molda ao padrão do mundo. E aí contraria o texto sagrado, como já citei, Romanos, capítulo 12, 1 e 2. E também contraria aquilo que Jesus diz, que o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, com pureza de alma, com sinceridade no coração. A mentalidade do adorador deve mudar. Porque se você reconhece quem Deus é, o que Deus é, você não pode continuar agindo na sua vida ou cantando
dançando, louvando, da mesma forma que qualquer pessoa no mundo faz, explorando simplesmente a qualidade vocal, explorando na dança a sensualidade, explorando no instrumento pura e simplesmente a técnica. Não, tudo isso, a técnica e a habilidade vocal, né? A sensualidade não, mas a técnica vocal e a habilidade no instrumento musical, isso é importante para a adoração. Mas muito mais do que isso, o coração quebrantado e contrito diante de Deus, uma mente renovada, transformada. Observe, o carcereiro teve ideias suicidas, uma ideação suicida, pensando dar fim à própria vida, e Paulo diz, não faça isso, estamos todos aqui. Houve uma mudança radical de pensamento e, na minha opinião, creio que essa mudança se expressa quando o texto diz que os prisioneiros que estavam com as portas das cadeias abertas e com as correntes desprendidas de suas mãos e de seus pés, não pensaram em fugir, porque se sentiam livres mesmo permanecendo ali. E o homem que pensava em suicídio desistiu do suicídio para dar ouvido e atenção à mensagem da pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a adoração, penso, à luz desse texto, Atos 16, de 25 a 34, que agrada a Deus. Uma adoração que faz sentido para Deus e que, pela graça e misericórdia de Deus, dá verdadeiro sentido à nossa vida. Eu quero orar com você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, faz de nós verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Tira todo pensamento e todo sentimento contrário à tua glória da nossa mente, do nosso coração. Não queremos cantoria, não queremos apenas danças, não queremos apenas expressões físicas ou emocionais. Queremos, de fato, adorar para agradar o teu coração. Eu abençoo a vida de quem nos acompanha e assiste esse vídeo agora. E oro assim por fé em nome de Jesus. Amém. Ficar aqui e te adorar, simplesmente te adorar, sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto.
Vou te adorar, sem me importar com os que estão por perto. Pode ser aqui ou em um lugar secreto. Te adorar, Senhor, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Declare que Ele é santo.